enorme estar aqui na igreja Casa de Esperança. E essa história tão bonita, né? Que se contou agora. Glória a Deus. Pastor Paulo Pena está aí com a sua esposa. A gente não sabe o que Deus faz através das nossas vidas pequenas, frágeis, mas essa é a nossa alegria, sermos usados. Pastor Paulo, sua esposa, vocês não têm noção de quão abençoadores vocês são. Quantas pessoas, quantas famílias, vocês são bênção no mundo, na nossa geração. Assim também como cada um de vocês são representantes de Jesus. Vocês estão aqui no mundo para abençoar o mundo. Onde você está, ali está Jesus, ali está a presença de Deus, ali estão os olhos de Jesus, ali estão os ouvidos de Jesus, ali estão os pés de Jesus, ali estão as mãos de Jesus. Vocês são bênção nesta geração. Vós sois sal da terra e luz do mundo, disse Jesus. Isto é fato. A bênção do mundo vem através de vocês, da igreja. Assim, com a igreja Casa de Esperança, a igreja presbiteriana aqui há mais de 80 anos. Que bênção! A igreja presbiteriana veio como que um trator D8, né, fazendo picada, derrubando madeiras enormes, centenárias, e assim o evangelho foi chegando de maneira tão difícil. Os pastores, como o reverendo Eudócio dos Santos, andavam no lombo de cavalo, por essas fazendas, pelas vilas. Nós temos que reconhecer como Deus tem abençoado através das gerações, usando gente como você e eu. Nós somos a bênção do mundo. Deus abençoa o mundo através da igreja. Por isso que é importante a igreja. A igreja é a instituição, o ser, o ente mais importante da face da terra, porque é onde Jesus está presente, é onde Jesus age. Parabéns pelos 11 anos de organização desta amada igreja. Eu trago as saudações da Igreja Presbiteriana de Candeias. Eu estou em Recife há 26 anos, é o 26º ano. Eu disse ontem, os meus filhos já são casados, cada um deles com 2 filhos, e nós nos alegramos muito estar aqui novamente, porque por 11 anos fui pastor em Altaraguá e região, um pastor missionário. E quando eu queria, assim, pegar um pouquinho de ar de civilização, eu vinha para a grande metrópolis de Mineiros, e ficava na casa do Tito e da Nilzene, e quanta coisa boa. Eu falar do tio Assur, do tio Ademar, do tio Aguinaldo, dos meus tios todos. Poxa vida, é um privilégio e uma honra estar aqui novamente com vocês. Amém? Vamos abrir a palavra do Senhor em João 1,14. João 1,14. Diz assim a palavra de Deus em João capítulo 1, 14. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Vamos ler todos juntos? João 1, 14. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Ontem eu preguei nesse texto dizendo
que em Jesus se manifesta a verdade e a graça e a verdade. Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Jesus Cristo é a verdade de Deus. E quando nós estamos diante da verdade de Deus, não uma verdade difusa, confusa, como aqui das cores dos balões. O balão era vermelho, não era azul, não era quadriculado. O balão só tinha uma cor. Isso é a verdade absoluta. Deus estabeleceu a verdade absoluta. Não há verdade difusa. Não há verdade que não seja de fato verdade. E quando a verdade é absoluta, ela expõe quem nós somos de verdade. Qual é a verdade que se manifesta em nós quando estamos na presença da verdade do próprio Jesus Cristo? Isto ontem nós vimos que quando Jesus encontrava-se com as pessoas, ele confrontava as pessoas e a verdade daquelas pessoas, quem eles eram de fato, se manifestava. Mas Jesus não somente mostra a verdade feia que nós somos como pecadores, mas ele nos trata com graça. Então essa foi a mensagem de ontem. E diz assim a palavra de Deus: e o verbo se fez carne. Verbo aqui é a denominação que João o evangelista, João o apóstolo, fala de Jesus Cristo na sua realidade pré-humana. Ele é divino e como tal, um com o Pai e o Espírito Santo. Ele é o Criador e o mantenedor do universo. Mas ele veio à terra, e quando ele veio à terra, diz assim: e o verbo se fez carne, ele se tornou humano, ele não deixou de ser divino, mas ele passou a ser humano. Ele é considerado biblicamente, teologicamente, o segundo Adão, de quem Deus formou uma nova família. Nós somos geração de Jesus Cristo. Então, em Cristo Jesus, nós fomos feitos filhos de Deus, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Cristo é o segundo Adão, e ele trouxe a glória de Deus. E o verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória. Glória do unigênito do Pai. Está dizendo aqui que a glória de Deus veio à terra. Jesus trouxe a glória de Deus. Quando Jesus foi anunciado nas campinas de Belém pelos anjos, aos pastores cantavam: glória a Deus nas maiores alturas e paz na terra, aos homens a quem ele quer bem. Glória a Deus, a glória de Deus veio à terra trazendo paz. Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus. Romanos 5:1. Jesus é aquele que nos deu paz, perdoando os nossos pecados e nos trazendo em harmonia com Deus, com a divindade, quando Ele se fez gente, nos substituindo, e assim nós temos paz com Deus através de Cristo. Então nós temos que entender que Cristo trouxe a glória de Deus à terra. Pascal disse: o homem tem um vazio dentro de si do tamanho de Deus, que somente Deus pode preenchê-lo. O homem tem um vazio dentro de si do tamanho de Deus, e somente Deus pode preenchê-lo. Portanto, quando o verbo se fez carne, a glória de Deus se manifestou no mundo para preencher este vazio. O vazio da glória de Deus. O homem tem um vazio dentro de si do tamanho de Deus, e somente Deus pode preenchê-lo. Quando Jesus veio à terra, a glória de Deus, agora em Cristo, Deus homem, veio à terra. A glória de Deus chegou. Glória a Deus nas maiores alturas e paz na terra aos homens a quem Ele quer bem. O penúltimo
O penúltimo juiz de Israel chamava-se Eli. Eli foi substituído pelo último juiz, Samuel. Depois de Samuel, vieram os reis, Saul, Davi, Salomão. O penúltimo juiz, Eli, que foi substituído por Samuel, o povo de Deus, conforme Samuel capítulo 4, estava lutando e os seus inimigos lhes venceram. Israel foi derrotada. E a arca da aliança foi levada para longe de Israel. Isso está em 1 Samuel capítulo 4. 1 Samuel capítulo 4. E uma das noras de Eli estava grávida. E quando chegou a notícia que os filisteus tinham vencido a Israel, e que os 2 filhos de Eli morreram, o sogro de susto também morreu, o profeta Eli. E naquele estresse vieram as dores de parto para aquela mulher que tinha perdido seu marido, tinha perdido seu cunhado, tinha perdido o seu sogro, e agora ela estava trazendo uma criança ao mundo. E no capítulo 4, versículo 20, diz assim: ao expirar, disseram as mulheres que assistiam: não temas, pois tivestes um filho. Ela, porém, não respondeu nem fez caso disso, mas chamou o menino de Icabode, dizendo: foi-se a glória de Israel. Isto ela disse porque a arca de Deus fora tomado, e por causa do seu sogro e do seu marido. E falou mais: foi-se a glória de Israel, pois foi tomada a arca de Deus. E o nome da criança, Icabode, que significa a arca do Senhor foi tomada, a glória de Israel foi tomada. O que era a arca? A arca era uma caixa onde estavam ali dentro as tábuas da lei, também tinha o maná, o cajado de Moisés, e por cima da arca tinha um propiciatório, que era uma peça metálica, onde uma vez por ano o sumo sacerdote derramava ali o sangue, que representava o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, Jesus Cristo que viria, e assim Deus concedia perdão ao seu povo Israel. A arca era símbolo da presença, da glória de Deus. Quando os filisteus levaram a arca, a glória de Deus foi embora, porque a presença de Deus, aquele objeto, a arca, tinha sido levada pelos filisteus. Ou seja, se aquele símbolo da presença de Deus fora levado, a glória, a presença de Deus também deixou Israel. Quando foi que a glória de Deus deixou a humanidade, os seres humanos? Assim como nesta ocasião a arca foi levada, Icabode, a glória de Deus se foi. Quando? Deus criou Adão e Eva, e lá no jardim disse: de todas as frutas, árvores, poderão comer livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, não comam, porque o dia que comerem, vocês morrerão.
e eles desobedeceram e iniciaram a morrer. A pessoa, quando nasce, ela já nasce para morrer. Todo mundo que nasce, não nasce para continuar nascido. A pessoa nasce para morrer. A morte física, como também a morte espiritual, é consequência do afastamento do homem da presença de Deus, da glória de Deus. O homem então foi afastado do jardim do Éden porque desobedecera e perder agora o benefício de estar sendo cuidado pelo próprio Deus. A vida perene e contínua fora encerrado. Pela desobediência, o homem buscou o seu próprio caminho, quis mandar na sua própria vida, viver do seu jeito, autonomia, independência. Eu quero distância de Deus. O homem então ficou fora do jardim, onde estava a árvore da vida, a presença de Deus. O homem esteve, portanto, depois daquele episódio, longe da glória de Deus. Mas no versículo 15 do capítulo 3 disse Deus que a glória de Deus viria novamente para a humanidade, quando disse da esperança. O descendente da mulher, Jesus, esmagaria a cabeça da serpente Satanás. Então é chamado proto-evangelho, o evangelho ainda no jardim do Éden, logo depois da desobediência, onde o homem ficou privado da glória de Deus. Deus misericordioso traz uma palavra dizendo: eu ainda tenho uma palavra de esperança, que o descendente da mulher, Jesus Cristo, esmagará a cabeça da serpente, que simboliza toda a rebeldia contra Deus, Satanás. Nós sabemos disso. Ela lhe ferirá o calcanhar, mas ele lhe ferirá a cabeça. A vitória do descendente da mulher, de Jesus Cristo, a esperança da glória, estava vindo novamente em Gênesis 3,15. Ali mesmo naquela situação, o Deus da misericórdia traz uma palavra de esperança. A glória que agora lhes foi quitada, lhes será trazida novamente. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória. Glória como do unigênito do Pai. Jesus Cristo, quando nasceu, glória a Deus nas maiores alturas, cantavam os anjos. Glória, glória de Deus nas alturas, mas a glória de Deus chegou na terra. Glória ao Senhor. Eu disse isso ontem, em introdução de Hebreus 1, de 1 a 4. Havendo Deus outrora falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, nestes últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas, pelo qual fez o universo. Ele é o resplendor da glória, a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder. Depois de ter feito a purificação de pecados, assentou-se à destra da majestade nas alturas, tendo se tornado tão superior aos anjos, quanto herdou mais excelente nome do que eles. Quem é Jesus? Qual a sua identidade? Ele é o resplendor da glória, a expressão exata do ser de Deus. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória. Aleluia, glória ao nome do Senhor. No Salmo 8, diz que Deus criou o homem com glória. Aqui está falando da criação maravilhosa de Deus. Deus criou todas as coisas, e o homem é o zênite da criação, o máximo da criação divina. E o que é que Deus fala do homem? O homem tinha a glória de Deus em si. Salmo 8, esse salmo foi lido na Apolo 11 por Armstrong, o primeiro homem que pisou no solo lunar.
Lá, o servo do Senhor leu o Salmo 8, que diz: os céus proclamam a glória de Deus. Vamos no versículo 3, que está escrito. 3-5. Quando contemplo os teus céus, a obra dos teus dedos, e a lua e as estrelas que estabeleceste, que é o homem que dele te lembres, e o filho do homem que o visistes, fizeste, no entanto, por um pouco menor do que Deus, e de glória e de honra o coroaste. Quando Deus nos criou a sua imagem e semelhança, e Ele nos deu glória. Mas na rebeldia de Adão e Eva, a glória nos foi sacada, nos foi tirada. Mas quando Jesus Cristo nasceu, Deus nos deu a possibilidade de usufruir novamente da glória original. Oh Deus, aleluia. O homem tem um vazio dentro de si do tamanho de Deus, que somente Deus pode preenchê-lo. Vários cantores e artistas se suicidaram aos 27 anos. Amy Winehouse, não é isso? Aquele que era lá de Seattle, que também suicidou aos 27. Aquele outro ainda, aquele negro, Jimi Hendrix, suicidou-se aos 27 anos. Como é que pessoas que estavam na glória da fama, da riqueza, da popularidade, se suicidam? Nós sabemos que aqui em Mineiros, infelizmente, uma das marcas dessa cidade é que proporcionalmente há muitos suicídios. Por quê? É porque há um vazio. Mesmo uma pessoa famosa, tendo o mundo aos seus pés, tem um vazio dentro de si. Que vazio é este? O vazio da glória de Deus. O vazio da glória de Deus. Por isso que as pessoas buscam, através dos prazeres, preencher este vazio. Mas é como que um buraco no negro, e tudo que cai dentro desse vazio desaparece. Buscam o prazer, buscam a riqueza, buscam o poder, buscam a influência. O homem tem esse vazio, essa necessidade, essa sede de Deus, mas ele não quer reconhecer que é de Deus que ele tem necessidade. Deus fez o homem necessitado de si, para que o buscasse, mas o homem é rebelde por natureza, e quando ele é rebelde, ele não quer buscar a Deus, porque ele é rebelde contra Deus, e ele busca preencher esse vazio com outras coisas, e ele se frustra, vindo até mesmo ao suicídio. Diz assim Romanos capítulo 1, a respeito desse procedimento de rebeldia e a busca desenfreada pelo prazer, alguma coisa que lhe dê sentido à vida. Romanos capítulo 1, versículos 21-23. Porquanto, tendo conhecimento de Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças, antes se tornaram nulos em seus próprios raciocínios, obscurecendo-se-lhes o coração insensato. Inculcando-se por sábios, tornaram-se loucos e mudaram a glória de Deus, incorruptível em semelhança da imagem corruptível de homem, bem como de aves e quadrúpedes. Por isso, Deus os entregou, tais homens, à imundícia, pelas concupiscências dos seus próprios corações, para desonrarem os seus corpos entre si, pois eles mudaram a verdade
de Deus em mentira, adorando e servindo em lugar do Criador, o qual é bendito eternamente. Amém. Versículo 26, é grave. Por causa disso, os entregou Deus a paixões infames. O homem que muda a glória de Deus, que despreza a glória de Deus, Deus entrega aos seus próprios instintos, por mais desqualificados sejam, Deus os entrega, porque eles não quiseram dar glória a Deus, eles não quiseram saber da glória de Deus, eles se rebelaram contra Deus, eles mudaram a glória de Deus. Deus diz: tá bom, não me quer? Vá viver a sua vida, mas veja as consequências, porque Deus fez o homem para estar linkado a Ele. Deus fez o homem para o homem continuamente depender dEle, para abençoá-lo, para trazê-lo ao colo, para beijá-lo, para sustentá-lo, para acariciá-lo, para ajudá-lo. Deus fez o homem dependente dele, mas o homem quer autonomia, ele não quer saber de Deus, ele despreza a glória de Deus, mesmo a glória de Deus vindo na terra. Jesus trouxe a glória de Deus, mas os homens não querem saber daquilo que Deus lhes propõe. Então Deus os entrega aos seus instintos naturais, e aí a frustração, morte, suicídio. Mas se o nosso evangelho está encoberto, 2 Coríntios 4, 3 e 4, mas se o nosso evangelho está encoberto, é para os que se perdem que está encoberto, nos quais o Deus destes séculos, Satã, cegou o entendimento dos incrédulos, para que lhes não resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus. 2 Coríntios 4, 3 e 4, o evangelho fica encoberto aos olhos deles. Mas se o nosso evangelho está encoberto, o evangelho é a notícia da glória de Deus, da vida de Deus na terra, o verbo se fez carne. Mas se o nosso evangelho está encoberto, é para os que se perdem, que está encoberto, nos quais o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos, destes aí, para que lhes não resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus. É terrível. Não despreze a glória de Deus que lhe é trazida nessa noite. Colossenses 1, 26 e 27. Colossenses 1, 26 e 27. Não despreze a glória. Não despreze a glória de Deus. Você é responsável pelo que ouve. A Rosa disse isso ao pequeno príncipe. Tu és responsável por aquilo que cativas. Você é responsável hoje pelo que está a ouvir. A glória de Deus veio à terra, a glória de Deus lhe é oferecida. Não despreze a glória, o preço é muito alto, o preço é perdição eterna. Veja bem, Colossenses 1, 26 e 27. O mistério que estivera oculto dos séculos e das gerações, agora todavia se manifestou aos seus santos, os quais Deus quis dar a conhecer qual a riqueza da glória desse mistério entre os gentios, isto é, Cristo em vós, esperança da glória. Irmãos, isso é extraordinário, aleluia, nós temos a glória de Deus, Jesus é a glória de Deus,
Isso era um mistério para os profetas do Velho Testamento. Deus tinha assegurado, não se compreendia muito o ministério de Jesus, não se imaginava, era muito difícil aceitar a possibilidade da divindade se humanizar, ou tornar-se também humano sem deixar de ser Deus. Isso era difícil até para os profetas. Isso era um mistério que não é para nós da igreja hoje, porque nós conhecemos os fatos. Deus veio a nós, glória a Deus nas maiores alturas e paz na terra a quem Deus quer bem. Deus nos trouxe a sua glória e nos trouxe paz através do seu Filho amado Jesus. Aleluia, versículo 26 e 27. Então, no Velho Testamento, na antiga aliança, antes de Cristo vir à terra, isso era um mistério que estivera oculto dos séculos e das gerações. Agora, todavia, se manifestou aos seus santos, aos quais Deus quis dar a conhecer qual a riqueza da glória desse mistério entre vós, os gentios, isto é, Cristo em vós, esperança da glória. Nós temos em Cristo acesso à glória. A glória de Deus é o vazio que Adão e Eva nos deixou como herança. A rebeldia nos afastou da glória, da presença de Deus. E Deus se manifestou, a glória de Deus por tempos se manifestava aos seus santos profetas, manifestou a Abraão, manifestou-se a Enoque. Deus se manifestava e Deus um dia quis, agora eu não quero somente me manifestar e dizer com você, eu quero que você faça uma arca, Moisés e Arão, para que a minha glória, a minha presença esteja sempre no meio do povo. Assim Deus ficou no tabernáculo e depois no templo em Jerusalém. Mas um dia a glória foi levada. Quando levaram os filisteus a arca, Icabode, foi-se a glória de Israel. Mas a glória verdadeira jamais será roubada por quem quer que seja, porque a glória verdadeira é o próprio Jesus entre nós. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, mas Deus está aqui, glória ao Senhor, glória ao Senhor. Eu tenho muito que falar sobre a glória do Senhor, mas não há tempo, irmão, já são 9:30. Mas a glória do Senhor, ela chega em nós através de Jesus Cristo. Ontem nós falamos de Nicodemos. Nicodemos chegou a Jesus, elogiando, reconhecendo que ele era um homem de Deus. Mas o que disse Jesus em João 3,3? Se não nascer de novo, não pode ver a glória de Deus. Ele era um religioso, ele era fariseu, um homem que levava a sério a sua religiosidade, a sua religião, de acordo com aquilo que ele tinha aprendido. Mas ele não tinha acesso à glória de Deus. Porque para ter acesso à glória de Deus precisa-se nascer de novo. João 3,3. Em verdade te digo, se não nascer de novo, não podes ver a glória de Deus. Ninguém tem acesso à glória de Deus sem um novo nascimento espiritual. E Jesus explica muito bem isso ali. O nascimento espiritual não é o nascimento físico. Porque Nicodemos perguntou, quer dizer que eu tenho que voltar ao ventre materno e nascer segunda vez? Jesus falou, não é isso. O que é nascido da carne é carne. Eu estou falando de nascimento físico, biológico, só se nasce uma vez. Eu estou falando do novo nascimento, o nascimento espiritual. Somente se você nascer de novo, você se reconhecer pecador, alguém que Deus fala a sua verdade, mostra os seus defeitos, mas fala, eu trouxe a glória, eu trouxe a paz, através do meu sacrifício, da minha obediência ao Pai, eu lhe substituo diante da exigência do Pai, peça ao Pai para perdoar os seus pecados no meu nome, e nesse instante, o Espírito Santo está trabalhando no seu coração, e pum, te faz nascer de novo.
Aleluia. Em quem vós crede, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da salvação, tendo também nele crido, fostes selados com o Santo Espírito da promessa. Oh Deus, Ele não somente nos transforma na nossa conversão, mas como Ele nos sela com o seu próprio selo, o Espírito Santo de Deus. Aleluia, glória ao nome do Senhor. Aleluia, glória ao nome do Senhor. Aleluia. Irmãos, depois que nós temos acesso a essa glória se manifestará cada vez mais no nosso dia a dia. Você tem acesso à glória na conversão. 2 Coríntios 5,17, se alguém está em Cristo é nova criação ou nova criatura. As coisas velhas passaram, eis que se fizeram novas. Deus agora lhe propõe um novo projeto, e você, lendo a palavra de Deus, tendo sensibilidade, buscando a orientação de Deus na palavra, o Espírito Santo vai te orientar no seu caminhar. Isto aí é o seu novo caminho, e a glória de Deus se manifestará cada dia mais na sua vida. O caminho do justo é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais, até ser dia perfeito. Dia perfeito é através da morte, ou quando Jesus voltar, o dia perfeito, a glória de Deus se manifestará por completo. Aleluia, aleluia. Glória ao nome do Senhor. Amanhã a gente continua. Porque existe uma glória não manifestada aqui. Se você quiser saber, vem amanhã. E Deus nos mostrará a glória esperada. Quando a glória do Senhor for vista por toda a vista do lugar, a glória do Senhor ainda será vista por toda a terra, por todo lugar. Aleluia. Venham amanhã. Que Deus nos abençoe. Amém.